Isso aí, gente. Vou tirar a máscara aqui para falar com você. Nós chegamos aqui nesse lugar tão lindo, tão maravilhoso, que é aqui o espaço da Eco Guaricana. E nós vamos mostrar um pouquinho para vocês o que é essa realidade aqui na nossa cidade. Tão perto de nós e você precisa conhecer um pouco mais. Eu estou aqui com a bike de bambu. Podia imaginar uma coisa dessa, ó, toda de bambu. E eu vou dar mais uma voltinha aí para você dar uma olhada como é que funciona. Galera, estou aqui com o Marcos da Eco Guaricana e ele vai apresentar para nós um pouco mais desse espaço, esse espaço de convivência. Ele é mais uma das opções que nós temos aqui em São José dos Pinhais para o turismo da nossa cidade. Ele estava me mostrando aqui nesse lugar bem interessante, que é onde nós queremos no futuro transformar ele num CAC, num centro de atenção ao ciclista. Fala para nós, o que é isso aqui? O que é a sua propriedade, Marcos? Então, a gente tem uma propriedade que ela não é uma propriedade grande, mas são 6 hectares, né, vereador? São 60 mil metros quadrados. O que é interessante dentro até da sua proposta, e agradeço a presença do vereador Samuel, é essa conexão na Estrada Velha da Guaricana para com os demais atrativos de São José dos Pinhais. De forma que eu não tenho o café como um restaurante neste local, mas eu tenho uma parceria com a panificadora Nogueira. Então a gente pode trazer o café para cá e as pessoas, né, têm esse café da manhã ou café da tarde saindo para o contato com os parceiros, como a Estância Carmelo, que tem a parte de pernoite. Então eu não preciso ter a pernoite aqui, não preciso ter os chalés na sede da Eco Guaricana. Na parceria eu destino os ciclistas para dormirem na Estância Carmelo. E da mesma forma eles poderiam então não ter apenas um pedal de 6, 7 horas, como uma imersão na natureza de São José dos Pinhais. Muito bom. E esse aqui é o teu, hoje é o teu bicicletário? Isso, o paraciclo é quando a bicicleta fica parada. O bicicletário é um conjunto de peças, você pode ter um armário, você pode ter um banquinho. Então esse aqui já é um conjunto de peças que formam um bicicletário. Temos um portãozinho em que os ciclistas chegariam com os grupos já para dentro da nossa propriedade, com as trilhas internas, são cerca de 3 km de trilhas internas aqui para bike, né, iniciando já essa imersão na natureza de São José dos Pinhais. Legal, vamos conhecer um pouquinho mais? Vamos lá! Uma coisa, nós estamos aqui conhecendo, né, essa Eco Guaricana, mas você que é o nosso guia, está sendo muito receptivo, nos mostrando detalhadamente o que é a Eco Guaricana, mas para quem é esse tipo de passeio? É para família, é para casais, o que você me diz? Felizmente, vereador, é para todas as idades. Você tem um passeio como aqui na sede da Eco Guaricana, onde as crianças de menor idade, crianças bem pequenas, de 2, 3 anos de idade, vão poder conhecer a Mata Atlântica de São José dos Pinhais. Os idosos também, as pessoas até com dificuldade, os locais podem ter acessibilidade dependendo do projeto. E também essa saída pode ser para conhecer os atrativos da região da Guaricana por carro, como um passeio. Da mesma forma que as pessoas passeiam pela Estrada da Graciosa até a Antonina, é possível sair pela Estrada da Guaricana para um passeio em família, de forma que você esteja no carro vendo essa transição de natureza ambrófila mista para natureza ambrófila densa, onde as araucárias vão até rareando cada vez mais pela questão que a gente se aproxima da Serra do Mar. E da mesma forma lá embaixo, no Castelhanos,
É uma comunidade de bananeiros muito interessante, eles são bastante receptivos, onde você tem todo um potencial de um turismo com menos turistas, no sentido que não é transformar essa região, que propriamente é a Serra do Mar Sul, num novo caminho do vinho, mas transformar toda essa região numa nova proposta de um turismo mais sustentável, em que as pessoas não vão simplesmente comer e ir embora, como nós aqui, uma vivência dentro da natureza. Então, eu começo a conhecer as abelhas sem ferrão a partir da APROMEL, da Associação dos Produtores de Mel e Punicultura, que são as abelhas sem ferrão. Esse é um mundo muito interessante, porque o principal projeto ecológico hoje do planeta é focado nas abelhas sem ferrão, as abelhas nativas. O Brasil tem a maioria das espécies de abelhas sem ferrão do mundo, e me deram de presente uma caixa de mandaçaia. De forma que essa caixinha de abelhas sem ferrão, a partir dos próximos meses, agosto, setembro, ela pode ser dividida numa segunda caixa com uma segunda abelha rainha. E imagina, vereador, que depois, no outro ano, você possa dividir aquelas duas colmeias em mais duas, e 4 em mais 16. Então, processo de multiplicação. Processo de multiplicação natural. E as abelhinhas sem ferrão, elas voam 30% mais rápido do que as abelhas com ferrão, que é a apis, né, que é a abelha invasora. Então imagina que a polinização desse bosque vai acontecer 30% mais rápido, com mais sementes, com mais flores, com mais frutos, com mais passarinhos, a partir desses insetos que são muito pequenininhos, mas que contribuem com a natureza de uma forma incrível. Muito bom. Marcos, depois de ver essa beleza toda que tá, você podia contar um pouquinho para nós como aconteceu isso? Porque esse Eco Guaricana, ele nasceu no teu coração, foi um sonho teu. Como que isso começou? Conta essa história para nós. Agradecer muitíssimo a presença de vocês, estou muito feliz, que é pessoal, é uma dedicação pessoal. Meu pai comprou em 78, eu sempre fui o filho que na hora de vir para a chácara, sair lá do centro de São José e vir aqui para a área rural de São José, eu já estava acordado cedo e aconteceu do meu pai falecer. E como é que você sustenta uma chácara de lazer, sendo que o dono da chácara faleceu, né? E daí vem um processo muito difícil, que é uma nova fase familiar. E quando eu soube do interesse da família em se desfazer da propriedade, eu fiquei muito incomodado e eu ficava pensando o que eu posso fazer aqui na chácara da família, que a gente consiga uma renda, mas nós não somos agricultores, né? Por mais que a gente tenha antigamente algumas iniciativas, mas o que eu posso fazer? Aí surgiu em 2003 o interesse de percorrer aqui a região da Guaricana, e nós começamos a descobrir o quão belo é essa região de Mata Atlântica de São José. E daí eu sempre mantendo as minhas atividades lá com a empresa de comunicação, até que chegou o momento de um amigo biólogo falar assim: cara, a tua chácara é tão legal, por que você não faz algo na área do turismo? E coincidentemente vieram os projetos da criação do Parque Nacional Guaricana, que a gente é apoiador, voluntário do projeto, e tudo isso daí já se mistura com o Miringuava, com essa bacia que será inundada, e daí a gente então lança há 7 anos a Eco Guaricana, de forma que a partir da minha chácara os passeios acontecem, Samuel, nessa Mata Atlântica são-joséense. Então a tua ideia é, além de fazer um passeio local, aqui na tua chácara, onde você vai apresentar tudo isso que você nos apresentou hoje, mostrar as trilhas, mostrar as araucárias, mostrar o lago, o futuro lago. Por falar em lago, o que aconteceu com esse lago? Então, os bandidos vieram e abriram o ladrão abriu o ladrão. Então,
Eles vieram aqui para roubar as carpas. Eu pesquei carpa de 3,5 kg. Aí um dia minha mãe ligou assim, que a gente... Agora moramos na chácara, até nesse período de pandemia a gente veio morar aqui. Marcos, o lago tá seco. Como assim seco? É um lago grande. Ah, parece que eles foram roubar os peixes lá e eles tiraram as tábuas que dá a contenção. Uhum. Quando eu vim, as tábuas estavam inchadas porque pegou sol, eu não consegui fazer. Aí passaram as semanas e veio pouca chuva e o lago como se fosse um rasgo. Ele teve uma ruptura. Ele assoreou. Assoreou. E imagina que o meu pai gastou uma grana lá atrás para fazer o lago, que ele era uma pessoa muito humilde, mas gostou de ter a chácara. E quanto custa para você retornar a ter um lago? E do ponto de vista do turismo, de receber pequenos grupos aqui na nossa propriedade, o lago seria um a mais, um atrativo a mais. Porque até a nossa ideia é de não ter o lago apenas com a água, de plantar bananeiras, de fazer um projeto de reflorestar o entorno do lago, de forma que esse lago se torne um projeto para aumentar o número de bichos aqui na chácara. Sendo que à noite a gente não tem mais aquele coachar de rãs. Os sapos, diminuiu muito o número de sapos aqui na chácara, então você vê, Samuel, a falta que esse lago faz para nós, e fico agradecido de novo da tua presença, no teu interesse de nos apoiar e poder ter esse lago novamente. Legal, isso aconteceu através de um projeto de lei que nós apresentamos na Câmara de Vereadores, numa alteração de uma lei da patrulha mecanizada, onde antigamente somente os produtores rurais teriam condições de ter essa utilização das máquinas, equipamentos da prefeitura, mas através desse projeto de lei também os operadores do turismo rural poderão ser beneficiados. Isso vai atender não só você, mas muitos outros empresários, empreendedores da área do nosso turismo. E imagina, né, quantos outros empreendedores do turismo na região da Guaricana, como o futuro Parque Nacional Guaricana, volto a falar, são mais de 100 chácaras no entorno do Miringuava, com o enchimento da represa, e inclusive a restrição ao uso do agrotóxico, essas terras vão acabar sobrando na região. Então, o que fazer com essas terras, se não talvez a inclusão de projetos de turismo, e o Patrulha Mecanizada vem de encontro, talvez, àquele pequeno investimento por parte do poder público que se reverte imediatamente em mais renda e mais turismo para São José dos Pinhais. Muito bom. Fora tudo que nós vimos aqui, você falou que você tem algumas parcerias, não só do que as pessoas podem ter aqui com você, mas ao entorno. Conta um pouco para nós sobre isso. Eu não tenho interesse em ter chalés aqui, porque a gente sabe que você hospedar é uma nova fase, né? Você tem o day use. O day use em São José começa a crescer a partir do nosso conceito, da pessoa chegar de manhã, fazer os passeios e seguir para outros lugares, como a Estância Carmelo, onde ela tem, a Sônia e o Dérico são empreendedores do turismo rural, eles têm 4 casas lá, que a gente sempre indica a eles, né? E da mesma forma, um café colonial na conexão da Guaricana com o Miringuava e o Mergulhão, um almoço na Vinícola Araucária, ou seja, é uma cadeia de parceiros por meio do Grupo Guaricana, o Grupo Miringuava, em que esses parceiros se apoiam no sentido de ter a refeição, de ter a pernoite, e que esses atrativos contemplem os diferentes interesses de pessoas de todas as idades que querem saber mais sobre o ecoturismo, né? E o turismo rural já está consolidado em São José dos Pinhais, mas o ecoturismo é uma forma das pessoas ficarem mais tempo da cidade. O turismo rural de São José basicamente é um turismo doméstico de comer e ir embora. É um turismo gastronômico. Gastronômico. O nosso conceito como Eco-Guaricana é a pessoa ter a vivência noturna, matutina, o almoço, a parte vespertina do seu day use, de forma que você fica 48 horas em São José dos Pinhais, 64 horas em São José dos Pinhais, você é um apoiador do ciclismo, é possível pedalar por São José dos Pinhais por mais de 3 dias. Com certeza.
Com certeza. E nós estamos com muitos projetos nessa, inclusive um dos nossos projetos é as ciclorotas do nosso município, que também irá utilizar esse espaço aqui. Já está pronto aqui. Já está pronto como o nosso ponto de apoio, como o CAC, o Centro de Atenção aos Ciclistas. Para nós encerrarmos, eu queria que você convidasse aqueles que estão nos assistindo para conhecer um pouco mais, deixe também os teus contatos, para que as pessoas que têm interesse de conhecer a Eco Guaricana, queiram também contratar os teus serviços como um ótimo guia dessa região, possam te encontrar, Marcos. Então a gente tem o guiamento pela região aqui da Guaricana. A Eco Guaricana tem as parcerias com reservas ambientais particulares. A gente não leva grupos para passear nas áreas públicas, como os parques. A gente preza que os grupos tenham o day use, tenham o ecoturismo a partir das reservas particulares parceiras. Existem os canais da Eco Guaricana, como o Facebook, Instagram, YouTube, o site ecoguaricana.com.br, onde vocês poderão saber mais sobre de que forma que o ecoturismo é uma sustentabilidade financeira para todos os parceiros, preservando a fauna e flora. Ou seja, se São José dos Pinhais vai ter uma conservação de mais bichos e também das plantas, das árvores, a água de São José dos Pinhais que abastece Curitiba será por meio do seu day use, da sua contribuição com a natureza. É isso aí, nos acompanhe também nas nossas redes sociais, através ali de Samuel Pinheiro Oficial, ou através do nosso site, samuelpinheiro.com.br. Eu quero te agradecer, Marcos, por essa oportunidade que você me deu, junto com a minha equipe aqui, de mostrar esse ambiente tão gostoso, tão maravilhoso. Um grande abraço para você, meu amigo. Obrigado.